Eu só pensei que eu gordo quando eu vejo assim tudo mais. Parabéns. E assim, vocês querem fazer uma sessão nas questões pessoais? Eu não ia ter que falar da parte pessoal. Deixa eu falar, eu acho que você não tem Boa noite, às senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão número 3.286, de 6 de fevereiro de 2018. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Convido ao vereador Vastes para que faça a leitura de um texto bíblico. Farei a leitura do livro de Salmos, número 30. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitiste que exaltasse sobre mim meu inimigo. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. E vós foste fiéis do Senhor. Obrigado, vereador Luiz Vasques. Conforme o artigo 86 do Regimento Interno, colocamos em votação a ata da sessão anterior, ata número 3.285 de 2017. A ata está em discussão. Não havendo nenhuma
solicitação de discussão, coloco a ata em votação. Quem estiver a favor e pela aprovação, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade. Conforme o artigo 90 do Regimento Interno, solicitamos a secretária Gisele que faça a leitura das matérias que devem entrar na casa na data de hoje. Boa noite. Ofício 050-2018. Joaçaba, 6 de fevereiro de 2018. Retirada de projeto de lei. Senhor Presidente e senhores vereadores, tendo em vista as necessidades constatadas no âmbito, solicitamos a retirada de pauta dos projetos de lei elencados abaixo, os quais serão representados para análise junto ao Legislativo Municipal em momento oportuno. Projeto de Lei Complementar número 390, de 15 de janeiro de 2018. Altera gabarito de via pública. Projeto de Lei número 391, de 15 de janeiro de 2018. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 210 de 2011. Plano de cargos, carreiras e vencimentos. Disposições estatutárias para os servidores do Magistério Público Municipal. Atenciosamente, Dionísio Ragani, Prefeito. Indicação 008 de 2018. Que seja feito tapa-buracos, bem como limpeza e melhorias em geral, na rua Frederico Lugisland. Justificativa. A referida rua encontra-se praticamente abandonada, estando em péssimas condições e necessita urgentemente de melhorias. Joaçaba, 6 de fevereiro de 2018, Luiz Vastre, vereador do PSD. Indicação 009-2018. A construção do muro na rua Manuel Futirã Morgado. Justificativa. A referida rua tem frequentes e pequenos deslizamentos de terra e pedras, fato que está estreitando a rua e causando transtorno aos moradores. Assim, constata-se a necessidade da construção de muro no local, a fim de que cessem o problema. Fotos em anexo. Joaçaba, 6 de fevereiro de 2018, Diego Barros, vereador PSD. Indicação 011 de 2018. Solicita-se à Prefeitura Municipal que fiscalize e aplique com maior rigor as disposições constantes no artigo 61 ao 65 da Lei Complementar Municipal número 135/2007, Código de Posturas, os quais se referem à higienização de lotes e edificações. José Otávio Cagliari Filho, vereador D. Indicação 012 de 2018. Estudos e posterior construção de lombadas físicas ou travessas elevadas na rua 13 de Maio, no centro do município. José Otávio Cagliari Filho, vereador D. Requerimento 001-2018. A utilização da tribuna pelos representantes da EPAGRE com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados em 2017 e o plano de trabalho da EPAGRE de Joaçaba em 2018. Joaçaba, 5 de fevereiro de 2018, Almir Pastor, presidente. Pedido de informação 001-2018. No que se refere ao terminal rodoviário municipal, quantos são os funcionários responsáveis pela manutenção do local, limpeza e manutenção geral? B. Há funcionários suficientes para que
todos os dias da semana sejam contemplados com a devida manutenção? C. Quanto o município arrecada com taxas cobradas em passagens rodoviárias? Histórico mensal de 2017. Qual é o recurso disponibilizado para a pasta para gastos anuais? Justificativo. Trata-se de um espaço público municipal de grande circulação de visitantes e também de joçamenses. Busca-se, desse modo, informações a fim de saber sobre a situação do local, bem como entender o funcionamento deste. Joaçaba, 6 de fevereiro de 2018. Almir Pastore, vereador PSD. Diego Bairros, vereador PSD. Luiz Vasco, vereador PSD. Disneia de Marco, vereadora PP. Sérgio Fabreiro, vereador PP. Francisco Moreira Lopes, vereador PMDB. Projeto de lei número 001, de 5 de fevereiro de 2018. Estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2018 da Câmara de Vereadores de Joaçaba. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Disneia Marco. Pois não, com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. A função de não termos um projeto a ser debatido, eu pediria que fosse suprimido o grande expediente em 4 minutos nas explicações pessoais. Então, colocamos em discussão o pedido do vereador Francisco Moreira Lopes para que seja suprimido o grande expediente. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação o pedido. Então, aprovada a proposição do vereador para que seja suprimido o grande expediente. Então, defendemos 4 minutos, se for necessário, até 4 minutos. Conforme o artigo 98 do regimento interno, então, as explicações pessoais. Pela liderança do PSDB, com a palavra o vereador André Dalcente, por até 4 minutos. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, senhores vereadores, a senhora vereadora Disneia, nossos assessores, os funcionários da casa, as pessoas que nos visitam, ao Juneiro, seja bem-vindo, Juneiro. Pelo menos hoje é a primeira vez que eu estou vivendo, né? Ontem eu estava presente. Enfim, a imprensa, as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Inicialmente, senhor presidente e senhores vereadores, dizer que a função de líder do governo que me foi atribuída nesse ano, eu espero poder colaborar da mesma forma que Vossa Excelência, no ano passado, colaborou, levando as demandas de todos os senhores vereadores, né? E prometendo um empenho também, na medida do possível, para que elas possam ser atendidas. Nós tivemos aí um primeiro ano um pouco conturbado, né, por parte da administração, e esperamos que esse ano seja melhor, que a gente possa atender com mais precisão, com mais rapidez as solicitações dos senhores vereadores, pois como eu também, né, nós vereadores, nós sabemos o quanto que a população nos indaga, nos solicita, e com toda razão, né? Se nós nos dispusemos a ser vereadores, temos que ouvir a população e temos que levar as reivindicações, temos que apontar o caminho, temos que dizer quando está certo e também temos que reclamar e solicitar as melhorias sempre que possível. Gostaria de trazer para os senhores aqui, algumas pessoas têm solicitado sobre o final da obra da Luiz Zangueiro. Eu não sei se mais alguém tem o dado, eu pedi até agora para o nosso assessor conseguir. A empresa que está realizando aquela obra, né, foi financiada pelo Badestre, a empresa tem até o dia 11 de março para entregar a obra. Então, eu solicito que as pessoas que por ali trafegam, né, principalmente os moradores daquela localidade, do bairro Santa Teresa,
e do Flor da Serra, que muito bem usado, inclusive eu passei a usar aquela via também, porque está ficando bem melhor, né? Tem muita coisa ainda para ser feita de finalização. E uma coisa que muito está me agradando é que vai ser feito pelo menos uma parte dos passeios, né? Os terrenos que são da prefeitura, pelo que eu estou vendo, e eu não pedi e não vi no projeto, mas pelo que eu estou vendo já está sendo colocado o piso, está sendo limpado. Provavelmente vai ser feita a melhoria também dos passeios nos terrenos que pertencem ao poder público, que já é uma grande conquista, né? Para onde não tinha nenhum passeio, já vamos ter uns bons metros de passeio. Me atendendo aqui às solicitações, às indicações, me chamou a atenção aqui do nobre vereador Tucci. Eu queria me associar a Vossa Excelência, vereador, e lembrar que também no ano passado já fiz uma solicitação de lombada física ou travessia elevada ali na rua 13 de Maio, principalmente no encontro com a Francisco Lima, né? Ali que é o local mais perigoso, onde volta e meia tem acidentes e os carros passam muita velocidade e os pedestres não têm muita condição de atravessar. Inclusive, tem uma baixa assinada com um grande amigo meu, já faz um ano que está com ele, e nós estamos esperando para sacramentar, levar essa baixa assinada também, para que seja, quem sabe, feita em breve essa obra. Também com relação, nobre vereador, à limpeza dos lotes, né? Eu me recordo que na última sessão do ano passado também foi feita uma indicação por mim e os demais, e alguns vereadores, se não me engano, o vereador Albírio e o vereador Francisco, solicitando que fossem feitas já as intimações, né, para que fossem efetuadas as limpezas dos terrenos. Eu acho que isso é uma questão que tem que melhorar muito aí no nosso município. Nós precisamos, eu não sei como é que funciona, né, não está a cargo do legislativo, porém nós temos que nos inteirar e essa atitude, essa ação tem que ser feita de uma maneira mais ágil, né, porque senão, se for só quando a gente denuncia os terrenos, aí nunca vão ter os terrenos limpos. Obrigado, senhor presidente, desculpa o tempo. Obrigado ao vereador André Alcendo. Nesse momento, com a palavra, o líder do PSDB, o vereador Luiz Vasquez, por até 4 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a sua pessoa, cumprimentar a vereadora Rosinelli, seu nome, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar os assessores, senhores vereadores, os colaboradores da casa, cumprimentar o assessor que ontem não fiz um compromisso especial, seja bem-vindo na casa. Cumprimentar os que estão escutando também através da rádio. Senhores vereadores, eu fiz uma indicação na rua Fevereiro. Essa rua é uma rua que é logo depois da ponte da Viana ali, que ela desce lá na beira do rio. Uma rua que está intransitável. Bateu o carro. Os moradores faz tempo que pedem, eu fiz essa indicação, tem que fazer limpeza, tem que fazer o tapa buraco, que quase nem é mais tapa buraco, é uma capa asfáltica, porque não tem mais para colocar. E os moradores vai por muito tempo, acho que deve ter curado outros vereadores também ali. Eu fui visitar uma pessoa venda lá, eu bati 2 vezes o carro. Então realmente não dá para ficar com a rua praticamente dentro do centro de Joaçaba, está naquela situação. Se quiserem fazer uma visitinha lá, fazer uma olhadinha, fazer expulso, né? Preciso trazer também esse pedido. Mas enfim, eu fiz o pedido, fiz a indicação, pedido que faça essa melhoria, muito importante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a prefeitura hoje está com um orçamento praticamente cheio, começou a encher o orçamento de 2018, então acho que é o momento de fazer a indicação, de pedir o Poder Executivo é agora. Então é muito importante essa indicação. Esse pedido de informação, senhores vereadores, foi feito a respeito da nova rodoviária, também é muito importante, e eu fiz algumas, só para ajudar um pouquinho, já nesse momento, segundo informações que foi repassado pelo Poder Executivo, a única empresa que recolhe a taxa de embarque é a catarinense. As outras não estão recolhendo. Então, já é muito bom pedir informação vai esclarecer isso aí, né? Mas eu ontem estive lá também para saber que tem uma situação ali na nova rodoviária que realmente, fim de semana, principalmente, que não tem pessoas que fazem a limpeza ali, o contratante
levantada, é uma reclamação muito grande do dono da lanchonete, as pessoas que vêm ali, que é um cartão postal da rodoviária, está no ponto estratégico. Então é muito importante pedir informação, e a gente vai tirar muitas dúvidas que tem ali na rodoviária. Então é muito importante os vereadores que assinaram, que não assinaram também, tenho certeza que vão também comungar com essa ideia. Nós tivemos também no Luperagem pensando, já que já estávamos cercando, estávamos fazendo a rodovia ali, que foi prometido, né? Nova sala de aula também não está acontecendo. Houve uma pequena limpeza, sabe? Domingo tive lá já para ter esse conhecimento, para poder falar na casa, porque se a gente falar na casa e não deu conhecimento, eu tive lá, então visitei o Operário no domingo, desliguei lá, mas fiz todas essa volta lá em Europa e tudo, e nós, sem dúvida nenhuma, estamos na espera se vai ter tempo integral. Porque tem alunos, tem pai que necessita que os alunos estudem esse tempo integral. E não estou vendo grandes movimentação, sim, para que tenha novas salas de aula, mas enfim, não iniciou e nós temos que fazer essa mudança só depois. Mas eu já adianto essa fala, porque tenho certeza que de repente também depois não vai ser como foi prometido. Senhores vereadores, a gente sabe que a rua Luiz Antiga está em processo de conclusão. Ela não vai ter o passeio, vereador André, ela só vai ter o meio-fio e aquela brincazinha. Seria muito bom que eles pegassem uma carga de asfalto e colocassem no passeio ali, mas parece que vai ser só o passeio, segundo a informação, eu sinto sempre lá e estou bastante acompanhando. Vai ser mas já o meio-fio já está de bom tamanho, né? Mas seria bom que fizesse uma largadinha de asfalto. Segundo a empresa que vai viver, a mesma empresa que fez, o prefeito adquiriu umas 2 cargas de asfalto, colocou e ficou já um passeio barato e que ficou bem já para o pedestre poder passar. Então, eu até vou levar essa sugestão para o senhor, que não custa muito 2 cargas de asfalto, ali faz tudo com trecho. Mas o asfalto está ficando de boa qualidade, principalmente na rua Pedro Cus, que foi feito, foi o primeiro trabalho, foi pintado, foi bonitinho, certamente daqui que quebra-mola, né? Mas, enfim, começamos sem dúvida nenhuma o ano já fiscalizando e mostrando sem dúvida nenhuma que a Câmara está aí, mas é uma brincadeira para trabalhar. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Luiz Vasques. Nesse momento, pela bancada do PT, com a palavra por até 4 minutos, o vereador Sérgio Mendes. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, funcionários, imprensa. No primeiro bloco, ainda de 2017, eu me manifestei quanto aos trabalhos do Executivo no sentido de determinar mudanças de forma expansiva, ou seja, do centro da cidade para os bairros e até para o interior. Em padronização, por que não dizer, até para o embelezamento, ao que tange as pavimentações, os passeios, as calçadas, limpeza e conservação. E a coisa parece que aconteceu em sentido contrário. Na melhoria significativa, dá para se dizer, elogiável do interior, mas só esses estratos municipais. Em 2018, sem a necessidade de maiores adequações e remanejamento por conta do orçamento pertencente desta mesma gestão próprio, genuíno, acreditamos válido nessa ideia, mesmo porque parte do encargo pertence ao proprietário do imóvel vizinho à via, apenas a necessidade de notificação do poder público. E nessa linha, mesmo sendo repetitivo até, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, lançou campanha para que os terrenos baldios fossem limos por parte dos proprietários, inclusive sendo dado um prazo, se não me falha a memória, no mês de outubro, sob a pena de notificação e, na mesma forma da lei, a situação se resolvesse. Sabida a incidência por malefícios diversos proporcionados. E de tal forma, eu gostaria de saber quanto aos resultados da campanha, porque são verificados de maneira geral nos bairros, muitos, se não os mesmos terrenos tomados pelo mato. Então, se elogiar a iniciativa do poder público, não fez surtir efeito positivo na conscientização que o faça cumprir pelo poder de polícia que é inerente à situação. E essa nota, eu quero salientar, repasso a partir de informações atuais de munícipes assim representados, mas que também já foram proposições do nobre vereador Chico, no atual líder do governo e de Vossa Excelência, senhor presidente.
E já nas últimas sessões, também no ano que passou, nós desenvolvemos uma indicação para que fosse realizada a limpeza e restauração do acostamento na rua Luiz Espê, nas proximidades do mercado Clone, ao lado do Parque Municipal, formalmente através da indicação 390 do ano passado, a qual acreditamos ainda estar em mãos do secretário de Infraestrutura. E o serviço ainda não foi desenvolvido e a situação no local piorou. Então, senhor presidente, líder do governo, solicitar a vossa posição, lembrança ao caso, mesmo porque não se vincula a obra à conclusão do parque e até mesmo pelo material sendo utilizado. E para finalizar, também quero fazer menção à visita que eu fiz ao operário. E a situação que me preocupa é o início do ano letivo e ainda não tendo iniciadas as obras de construção das 3 salas de aula e cercar a área do operário, conforme a promessa. Então, seria isso que eu vou falar. Obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Fabreto. Por até 4 minutos, pela liderança do DEM, o vereador José Otávio Canal Filho. Senhor presidente, cumprimento os demais colegas, a vereadora Disneia, os assessores e funcionários da casa, quero cumprimentar a imprensa, a Rádio Catarinense, o Júlio Bruno, que ficou muito feliz que a rádio também vai transmitir nas terças-feiras, acho muito importante a gente divulgar o nosso trabalho, e também dar as boas-vindas ao Eduardo, né, que ontem estava na sessão da viagem, então, bem-vindo, Eduardo, com certeza vou ter um lugar bastante livro de céu também. Senhor presidente, quero falar das minhas indicações dessa noite. Como já foi falado anteriormente, inclusive pelo líder do governo, o vereador André, para que a Prefeitura Municipal fiscalize e ela aplique com o maior rigor, né, a situação do quê? Que não só os votos, mas também as edificações, né, façam sua limpeza, vejam, né, o destino certo do lixo, e a gente sabe que neste ano passado, eu tenho uma boa sintonia com a administração atual, mas deixou a desejar na parte de limpeza, isso não é novidade para ninguém. Porém, a gente também tem que cobrar para que os cidadãos façam a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, esperar só que o poder público faça. A gente sabe que mesmo uma justificativa justa, que a gente pague impostos para que todos os serviços, né, sejam feitos 100%, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, já está no código de posturas da Prefeitura isso, então que a fiscalização faça de forma com mais rigor, né, essa fiscalização que cobre não só dos lotes, mas também das edificações, o destino adequado dos seus lixos. Também a questão, vereadora, da 13 de maio, eu iria comentar de ti, porque quando me procuraram, já falaram, olha, a gente já entregou para o vereador André um abaixo-assinado, né, com certeza o vereador também já fez o pedido para a Prefeitura, então a gente entra como reforço, né, e na minha indicação a gente colocou tanto normas físicas ou de preferência ser dentro das normas estabelecidas elevadas, porque a 13 de maio a gente sabe, né, não é nem só uma parte da policlínica, desce até lá embaixo, então onde puder colocar para ser elevada, tudo bem. Aonde as normas vão aceitarem, porque é muito íngreme, decida como uma frente policlínica, que seja pelo menos uma lombada física. E é aquela situação que a gente sabe, uma hora ou outra vai acontecer acidente, a gente torce para que não seja fatal, né, mas os moradores envolvem isso, nós passamos direto, a gente sabe a importância de fazer essas obras. Inclusive, o prefeito Dioclésio, umas 2 semanas atrás, me atendeu, em janeiro ainda, o seu gabinete, ele me falou que as travessias elevadas, os pedidos, né, que fui pedir sobre meu trabalho aqui, tudo que eu venho pedindo, as travessias elevadas seriam atendidas. Então, não sei se na sua totalidade, ou as mais importantes, acho que a prefeitura deveria fazer isso na totalidade, porque na realidade a gente sabe que é investimento pequeno e a questão de segurança. Então, torço para isso. Inclusive, também o próprio diretor de trânsito, Milton, né, falou que é totalmente favorável já a implantar essas travessias, e outras também situações como placas de sinalização, pinturas, que o orçamento para esse ano a gente sabe que está bem maior, e eles têm, pelo menos, aí, estão passando para a gente, passaram para mim, e a situação vai ficar tranquila para trabalhar e atender diversos pedidos nossos. Então, assim, a gente espera que seja. Quero falar rapidamente nesse último minuto, presidente, sobre alguns ofícios que eu encaminhei, inclusive recobrando indicações, né, como a reparação dos passeios aqui da rua de Túmulo Vargas, né, nas proximidades da travessia Tribuna. Eu tenho relatos, inclusive, da Camila, né, que bateu fotos, daí caiu, se machucou, quebrou o celular. Então, ou seja, a gente também já tinha cobrado no passado, a gente sabe que as calçadas, passeios são responsabilidade confrontante, e vem de novo aquela situação que a prefeitura cobre, notifique ou faça o serviço e depois
depois notifique e cobre judicialmente, né? Nós não vamos deixar as calçadas assim do jeito que estão. Eu, na verdade, teria mais alguns ofícios, senhor presidente, mas eu vou aproveitar e fazer amanhã, né, falar amanhã sobre eles junto com as minhas indicações, e vou respeitar aqui o tempo hoje. Vocês, né, que eu não respeitava contigo, né, primeira secretária, vou respeitar contigo aqui e vou devolver a palavra. Muito obrigado. Obrigado ao vereador José Otávio Cavalhari Filho, Tucci, e nesse momento, por até 4 minutos, com a palavra pela bancada do PP, a vereadora Gisele Marques. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, colaboradores da casa, assessores, a imprensa, quem nos ouve pela rádio. Então, assim, ó, hoje a gente assinou vários vereadores sobre um pedido de informação sobre a rodoviária. Esse pedido de informação surgiu porque está sujo, está mal cuidado, a gente ficou sabendo que não tem funcionário para limpar os banheiros, nem a rodoviária no final de semana. Então, a gente fez um pedido aqui para que seja justificado para nós vários pontos, e é uma coisa bem necessária a gente estar por dentro e saber. Afinal, é na rodoviária que nós vamos receber os turistas agora para o Carnaval, depois para a Sessão de fevereiro e no dia a dia também. Outra coisa que eu queria pedir à população aqui, que vão aos postos de saúde de vocês, atualizem os dados, telefone, porque a administração trabalhou tanto para que seja feitos exames, consultas com especialistas, e o que está acontecendo, que as consultas estão sendo marcadas, estão sendo tudo agendado, liga, o telefone não existe, liga, o telefone não atende. Então, assim, não adianta a prefeitura fazer o seu papel e a população não colaborar. Gente, se vocês deixem um telefone que alguém vá atender, porque não adianta a gente marcar um exame lá e vocês não irem fazer. É um dinheiro jogado fora. Vai acontecer que as clínicas vão começar a não mais aceitar o convênio com a prefeitura. Então, é uma coisa bem importante, porque a Secretaria de Saúde está fazendo a parte dela, está trabalhando para que isso melhore. Então, eu peço para que a população também se preocupe em deixar os dados corretos lá. Tem muito exame parado por falta de contato. Então, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Disneia. Pela bancada do PDB, por até 4 minutos, com a palavra nesse momento, vereador Francisco Moreira Lopes. Quero saudar o presidente Almeida, seu nome, saudar os colegas vereadores, a colega vereadora, saudar a imprensa, as pessoas que nos ouvem através da rádio, nos acompanham através da internet. Uma saudação especial ao nosso líder de governo, que está estreando hoje, né? Já tem experiência, já sabe como funciona. Então, vamos também torcer que essas coisas deem tudo certo. Ouvindo aqui atentamente, senhor presidente e nossos colegas vereadores, basicamente nós estamos pedindo, e não apenas um vereador, basicamente todos nós vereadores, somos é a limpeza da cidade. Tivemos ontem, após a sessão, tinha uma reunião da parte da polícia comunitária, da parte da Serra, e chegando lá, o pessoal também me cobrou a parte da limpeza das ruas, né, da capim, né, nessa época muita chuva, muito calor, então fica 15 dias sem limpar a vida de mato. Então, a população tem nos cobrado. E aí vem o que acho que o vereador Sérgio, o vereador Luiz falou, a fiscalização. Acho que tem a lei, ela existe. Não tem que ser cobrado. O cidadão compra muitas vezes o imóvel para deixar lá no investimento, mas também no limpo. Então, isso tem que ser feito, esse trabalho, tem que ser cobrado. Então, é importante isso, e que as pessoas tenham essa consciência, né? Que se cada um vai fazer a nossa, limpar a frente do nosso terreno, consequentemente, fica mais fácil, porque a cidade fica limpa e fica limpa. É claro que o cidadão, mas eu pago pelos impostos, não tem direito, mas tem que também ter essa conversa, mesmo na frente da casa da gente, nós fazemos uma limpeza.
Nobres colegas vereadores, eu estou fazendo um levantamento porque a gente ouve e é muito cobrado nas ruas com relação ao investimento que foi feito no parque atualmente. Então, nós fizemos um levantamento, isso foi em julho do ano passado, eu fiz um pedido de informação ao Prefeitura Municipal, e estão sendo cobrados muitas pessoas, quanto foi gastado até hoje no parque, o que foi feito lá. Aí, através desse pedido de informação, nós temos aqui a primeira etapa do parque, ele foi do valor de R$ 2.243.490,54. A segunda etapa do parque, R$ 981.128,18. Nós temos aqui uma situação onde se fala em outros gastos com o parque, R$ 586.902,31. E a última etapa, que foi feita a licitação, foi feita assim agora todos os dias, através da licitação da concorrência 04 de 2017, ela está anunciada em R$ 1.600.000, mas ficou em R$ 1.393.939,22. Fazendo uma somatória do total do parque hoje, esse parque está, com esses recursos que estão aqui, terão um custo de R$ 5.205.460,25. Então, nossos colegas, acho que nós temos esse dever de explicar à sociedade jossadense, mostrar esse valor da população jossadense, e somos muito gratos em relação a esses investimentos que são feitos no nosso município. E também, como os nossos colegas citaram aqui, é a nossa função legislar e fiscalizar. Então, realmente, um investimento alto, R$ 5.200.000. Então, realmente, é uma que deixa, temos que fazer uma avaliação do que foi feito em tudo isso. Senhor presidente, já extrapolou o nosso tempo, então eu devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado ao vereador Francisco Moreira Lopes. Nesse momento, por até 4 minutos, com a palavra pela bancada do PSD, o vereador Diego Barros. Senhor presidente, demais senhores vereadores, assessoria desta casa, as pessoas que nos acompanham, a imprensa, muito boa noite. Gostaria de iniciar falando sobre um problema que é corriqueiro e antigo, que vários vereadores dessa casa já fizeram a solicitação à Secretaria de Infraestrutura, em relação à manutenção das lixeiras das entradas da linha abaixo do quilômetro 16, um problema que não se resolve, né? Esperamos que daqui a pouco, no projeto de parcerias, aí, eu venha a das lixeiras, possa dar uma melhor manutenção. Trouxe essa questão porque os moradores voltam a cobrar, e passei também esse final de semana, e o problema lhe perdura. Estou encaminhando, senhor presidente, hoje, mais uma vez, um ofício ao Ministério das Comunicações, aliás, ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, questionando a concessão de televisão aberta e pública que temos em Joaçaba, que hoje é de denominação de uma das emissoras aqui de Santa Catarina, e essa emissora ela fechou as portas em Joaçaba. Ela é detentora da concessão pública, ela não transmite mais uma programação aqui, e mandou os funcionários embora, inclusive. Então, há uma concessão pública, acho que 2 no momento, mas a concessão pública mais antiga, que era operada por uma emissora de televisão, ela não opera mais e mandou os funcionários embora. Então, estou encaminhando um ofício ao Ministério das Comunicações, questionando, né, quais são os critérios que a emissora, que é a detentora da concessão pública, os critérios que ela tem que obedecer para estar no município. É o velho ditado, né? Ou ela faz o que precisa ser feito, ou desocupa a concessão para uma outra emissora que possa vir fazer a transmissão, né? Ou faz a transmissão, ou abre para outra emissora. Também, senhor presidente, adoçando as palavras do vereador Vastres e do vereador Sérgio, em relação ao numerário,
como presidente da Comissão de Educação esse ano, eu estou bastante atento e visitei pais esse final de semana de alunos do operário, né, em relação à prometida ampliação, que como qualquer um pode ver, não aconteceu ainda, né, nenhum buraco feito há para a ampliação. A escola vai receber vários alunos, a escola seria cercada por uma promessa que seria cercada, não há sinais de que a escola será cercada. Daqui a menos de 2 semanas teremos o início das aulas. E acredito que não só a Comissão de Educação, mas todos os vereadores, né, vão precisar ficar bastante atentos, porque foi uma promessa. Foi um capítulo triste da história do município, que gerou uma série de conflitos, e a obrigação nossa é ficar atento para que isso se cumpra o quanto antes. Então, acredito que nos próximos blocos de sessões a gente vai poder trazer mais números e mais informações sobre o assunto. Também fiz indicação na noite de hoje, em relação à rua Manuel Quintilhão Morgado. Como todos sabem, os vereadores já fizeram indicações no ano passado também. Há deslizamentos pouco constantes naquela rua, tanto de pedras como de terras, com os moradores, né, de uma problemática de iluminação pública. Quero agradecer que a administração prontamente fomos atendidos e a iluminação foi resolvida já no mesmo dia. Então, isso é um ponto importante de se trazer. E agora os moradores estão preocupados porque é bastante íngreme os morros que tem lá e precisa daqui a pouco fazer um muro. Enfim, acredito que a equipe de engenharia do município vai encontrar a melhor alternativa para resolver a problemática da população. E finalizando, senhor presidente, eu gostaria só de deixar aqui mais uma mensagem em relação aos números que eu apresentei ontem, quanto ao município ter ampliado o seu gasto em folha de pagamento. Algumas pessoas me questionaram hoje em relação a esses números. Eu gostaria de informar a população, aos próprios membros do Poder Executivo, que os números são públicos, estão no portal da transparência, e lá todos poderão constatar que, infelizmente, o projeto de lei que foi apresentado em março do ano passado não se concretizou e o município aumentou o seu gasto com cargos, inclusive com os comissionados. Seria, senhor presidente. Obrigado ao vereador Diego Bairros. No momento da presidência, quero aproveitar para cumprimentar os vereadores, cumprimentar a vereadora Gisnéia, nossos assessores, funcionários, em especial a imprensa, através do Junei que está presente nesta noite, e também aos ouvintes. Eu gostaria aqui de fazer alguns comentários. Desde o ano passado, também eu estive acompanhando o trabalho de atendimento da UPA. E só para lembrar os dados, os pacientes que são atendidos, no mês de dezembro, 1.620, um número bastante alto de pessoas de Joaçaba que são atendidas lá. Mês de janeiro, 1.531. Então, é um movimento de pacientes que praticamente se mantém. Eu gostaria de lembrar que no mês de janeiro também, como o vereador Tucci utilizou o trabalho da UPA, no mês de janeiro também fui atendido, e eu gostaria de salientar assim, do pronto atendimento, do atendimento eficiente, menos de 5 minutos, passei pela avaliação, problema de alergia, picada de abelha, que é bastante sério, mas em menos de 5 minutos estava sendo medicado. Então, em função do meu atendimento, mas o grande atendimento do paciente de Joaçaba é que o executivo ele tenha, que dê uma atenção especial, pois o atendimento naquela unidade ela tem sido de muita valia e de muito elogio também para os pacientes que lá são atendidos. Em relação aos assuntos comentados aqui, também havendo me preparado, gostaria de lembrar de que se falou tanto da limpeza dos bairros, né? A gente percebeu que entra pela cidade que foi feita a limpeza dos acessos. Né? Você sabe que vai ter o carnaval, é bem importante para os turistas, para as pessoas que visitam Joaçaba, mas que também se dê essa atenção para os bairros todos. Né? Você sabe que tem sido uma polêmica, tem havido muitas reclamações, e que dentro do possível, sabe que janeiro, fevereiro, os meses de calor, bastante chuva, o mato cresce muito rapidamente, mas que eles possam ter um cronograma para dar essa atenção também para os bairros. A regulação também comentada aqui, muito cobrada em vários momentos, a questão de limpeza dos terrenos baldios. Você sabe que está no Código de Posturas, falei em 2007, e concordo plenamente com os colegas de que o que tem que se aplicar aqui é a fiscalização. Algumas pessoas da administração, do
4 funcionários que têm essa função e possam passar pelos bairros, verificar os lotes que estão sem a devida limpeza e que se faça as devidas mudanças, notificando, mandando limpar, porque normalmente do lado tem alguém que mora e que tem o seu terreno bem cuidado. O vereador Sérgio também, e o Diego, que comentaram nessa noite, lembra aqui a casinha que coleta lixo no quilômetro 16, aspecto horrível ali, né, de lixo a céu aberto. Da mesma forma, na Vila Primor, no próximo presídio, na entrada de abate. Eu vejo que não é tão difícil ir lá e fazer um fundo daquelas lixeiras. Né? Então, é muito comentado, até que alguém também naquele projeto público-privado assuma aquilo, mas que até eu assumir que o município possa, de alguma forma, resolver para que não continue. E também a Disney, dando a indicação de ontem, extremamente importante, a iluminação da Antônio Nunes Varela, que liga Vila Pedrinha ao bairro João Pires, né? As pessoas transitam muito a pé, bicicleta, trabalhadora, à noite, tarde. Então é bem importante que se coloque ali, se viabilize de alguma forma, né, a iluminação. Também quero, nesse momento, lembrar da leitura aqui do convite recebido na casa, feito pela JCI, Joçaba, Erval e Luzerno, né, que convida os nobres edis para uma cerimônia de distintivação dos novos membros, né, e posse do Conselho Diretor de 2018. Né. Isso vai ser no dia 1º de março, às 20 horas. Né, restaurante em frente ao Campus 2 da UES. Então, se pede aqui para que se confirme a presença dos nobres vereadores. Esse ofício foi encaminhado pelo presidente Tiago Luiz Lenzi e também pelo Renan Cati. Né? Da mesma forma, nós temos recebido na casa o ofício 16 de 2018, encaminhado pela 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Joaçaba, onde o ofício diz o seguinte: Senhor Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos agradecer a Vossa Excelência e a todos os vereadores pelo apoio prestado à Polícia Civil ao longo dos 3 anos em que fui delegado regional de Joaçaba e região. Aproveitamos também para informar que o delegado de polícia André Luiz Celarelli Barbeta estará assumindo a Delegacia Regional de Polícia de Joaçaba a partir desta data e desejamos que esta parceria, que tem sido bem sucedida, continue entre nossas instituições. Cordialmente, Daniel Sá Fortes Brecht, delegado regional de polícia de Joaçaba, encaminhado a esta casa. E lembrar, né, o bom entrosamento, a delegacia, os juízes, o pessoal do judiciário, sempre presente, né, fazendo as prestações, as devidas prestações de contas todos os anos desta casa. Então, agradecer também ao Daniel Reis pelo excelente trabalho dele desenvolvido por um longo período na cidade de Joaçaba. Então, nesse momento, não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 7 de fevereiro, amanhã, às 18 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos. Certo.